Olá pessoal, continuando o nosso papo MSD sobre dor crônica, eu quero colocar uma situação em que nós não podemos separar o que é físico e o que é emocional. Então existe uma interação nessas duas condições da pessoa. E para isso nós convidamos a psicóloga Rosane Cútulo, psicóloga clínica e especialista em psicanálise pela EPPM de Maringá. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer bater esse papo com você e conhecer um pouco dessa dimensão da psicologia dentro dessa abordagem sobre a dor crônica. Eu que agradeço. Rosane, a gente gostaria de saber como que é o perfil do paciente que chega até você com dor crônica. Geralmente eles têm as mesmas características, são parecidos ou não? Como que é? Geralmente tem algumas coisas que são parecidas, né? Geralmente pessoas que já passaram por vários tratamentos, que vieram encaminhados por algum profissional da medicina, da fisioterapia. Então são pessoas que chegam já com uma certa caminhada, né? Eles dificilmente chegam direto ali. Então isso é muito comum entre os pacientes com dor crônica. Quais as dificuldades de lidar com esse paciente? Quais as resistências que essa pessoa ela apresenta num trabalho junto com você? Olha, uma das maiores dificuldades é a dor e a natureza impositiva da dor. Então é muito difícil quando a gente está com alguma dor, e aí nem preciso falar de dor crônica, vamos pensar numa dor normal, simples, aparentemente. É difícil conseguir conversar quando você está com essa dor, é difícil se concentrar em alguma outra coisa quando você está sentindo algum desconforto, alguma dor. Então ali, diferente de quando os pacientes eles trazem dores emocionais, né, e a gente pode conversar sobre elas, entender, viver aquela experiência juntos. O paciente que está com uma dor física, ele tem uma dor que se impõe de maneira concreta. Então, às vezes é até difícil ir até as sessões, né? Dependendo dessas crises, dependendo de como eles estão se sentindo naquele dia, né? A psicoterapia ela é feita de uma forma regular. Então, são encontros regulares, com horário marcado, e isso não se encaixa muito bem com pacientes que estão passando por um quadro de dor crônica. É muito difícil. Naquele dia, naquela hora combinada, ele está com a dor num nível tolerável para conseguir conversar, para conseguir falar dela, inclusive, sair de casa. Então essa é uma das dificuldades que eu percebo que mais passa por ali com os pacientes que apresentam dor crônica. Essa limitação física que a dor ela vai impondo à pessoa dificulta muito essa disponibilidade de ir para um trabalho, ir para um tratamento. As relações também que ocorrem em função dessa dificuldade, né, no âmbito emocional, o que você percebe que causa tanta mudança nessa disposição, nesse ânimo, né? Se é comum a gente encontrar, às vezes, as pessoas menos disponíveis ou com um certo nível de depressão. A dor ela é uma emoção, né? Tem ali uma condição física, geralmente, mas ela é uma emoção, ela é sentida depois que a mensagem chega a um ponto do cérebro, exatamente o ponto que cuida das emoções. Então, elas estão completamente correlacionadas, a dor e as emoções, o humor, a disponibilidade. É muito comum que a gente encontre em pacientes com dor crônica uma certa depressão. Eu falo uma certa porque tem muitas intensidades que a gente pode encontrar, até dependendo do tempo em que aquela dor está ali instalada. Então a gente consegue perceber que os mesmos sintomas de uma depressão a gente encontra geralmente em proporções aí diferentes em pacientes com dor.
né? Um desânimo, tem a ver com uma desesperança. Como é que essa dor ela vai ficar? Ela vai sair? Até quando? Até quando eu vou precisar restringir algumas atividades que eu gosto? Essa dúvida, não saber sobre o próprio corpo, fere um cantinho nosso aqui mais narcísico, né? Eu não controlo o meu corpo? Como que ele está passando por isso e eu estou aqui dentro dele e eu não consigo resolver essa situação? Então, isso vai gerando uma certa frustração. Em algumas pessoas, essa frustração tem um efeito, em outras tem outro efeito. Então, a gente encontra, sim, pessoas que estão em estado muito deprimidas e outras que estão ali manejando, né, tentando, fazendo um malabarismo com os recursos psíquicos para lidar com aquela situação. Mas, geralmente, os sintomas são parecidos. É interessante como isso prova, né, que a ligação mente-corpo está aí muito mais que real. Não dá para separar mesmo. E eu acho que uma coisa que afeta muito também é o fato de não ter um diagnóstico. Dói por isso, dói porque aconteceu isso. São várias coisas que influenciam para essa resposta da dor, né? E eu acredito que a pessoa vai se sentindo um pouco impotente, né? A ponto de ficar mesmo desesperançoso e ansioso, sempre esperando essa melhora que às vezes dá a sensação que nunca chega. Uhum. E sabe que a dor tem uma parte, uma função da dor que é muito importante. Ela desperta para a gente observar alguma coisa não vai bem. Então a dor costuma levar as pessoas a entender melhor o funcionamento do corpo delas, a entender melhor o que está se passando. E aí elas vão, né, passando por exames, elas vão se investigando mais, observando mais. Quando eu faço isso, quando eu faço aquilo, acontece isso, sinto aquilo. Geralmente a gente faz as coisas de uma forma tão automática e quando aparece uma dor a gente percebe, opa, tudo que eu faço sem pensar, sem dar muita atenção. De repente, quando tem alguma coisa errada, me vejo lá dando toda a atenção que eu tenho para aquilo. Então, estimula um autoconhecimento. O que a gente vê é que as pessoas acham que a dor vai ser gerada só por uma lesão tecidual. Na verdade, não, né? Os pensamentos ou alguma coisa que você vivencia no dia te deixa um pouquinho mais estressado, também vai ser um gatilho para desencadear a dor lá para o cérebro ver aquilo como uma ameaça e aí gerar dor. Não é só uma lesão, uma inflamação, enfim, algo que acontece no tecido mesmo. Esses tipos de pensamento, emoções vivenciadas no dia a dia pode ser um gatilho, né, para desencadear a dor. Pode, e geralmente, muitos casos, não só de produção de dor, mas de agravamento de uma dor ou prolongamento de uma dor, vem sim desse movimento de pensamento, né? A gente não tem muito controle sobre o que está doendo, a gente também não tem muito controle sobre o que a gente pensa. Então, esses pensamentos, às vezes a gente fala, né? Para de pensar sobre a dor, se distrai, sai. Nem sempre funciona. As pessoas têm funcionamentos mentais muito diferentes e algumas delas não conseguem controlar a invasão de alguns pensamentos na sua mente. Pensamentos negativos, desesperançosos. Isso passa por uma experiência toda que a pessoa já viveu e que a gente muitas vezes nem imagina, né? Então ela já passou por algum processo de dor, de adoecimento, alguém da família. Então algumas fantasias sobre o que é a dor podem acabar causando um impacto maior de sofrimento sobre alguma dor que ela esteja sentindo. Uma dor que aconteceu numa situação traumática, né? Então tudo isso tá, como a gente estava falando da impotência, a gente não controla tudo isso está fora do nosso controle e às vezes é preciso de um cuidado mais minucioso para acompanhar esses pensamentos. Eu nem digo para controlar os pensamentos, né? Porque eu não sei se isso é possível em todas as situações, mas para acompanhar esses pensamentos e os efeitos dele na pessoa que os tem. E o tratamento de uma pessoa que apresenta dor crônica, ele gira em torno da dor? Ou aborda também outros aspectos da vida de cada um? Ele gira em torno da pessoa. A dor
vai passar por ali. Com algumas pessoas ela passa de uma forma mais frequente, mais assídua. Tem pessoas que trazem a dor para a psicoterapia de um jeito muito regular e é com a dor que ela quer lidar mesmo. E algumas pessoas vêm com a dor e elas passam por vários outros problemas ou questões da vida dela em que a dor está aqui, está ali, está naquele cantinho, está no plano de fundo, ou às vezes nem está, né? Então, o que acontece quando o paciente chega até mim é que eu vou fazer uma avaliação, um mapeamento de a história. Eu vim por causa de uma dor, o meu fisioterapeuta me encaminhou e tal, e aí a gente vai fazer um mapeamento. Então, que dor? Desde quando? Uma história para aquela dor. Que história é essa? Né? Conta a história da sua dor. E aí dali a gente vai para a história de quando não tinha essa dor. E depois a gente vai para a história do que mudou. E conforme a gente vai transitando sobre todas essas histórias, a gente passeia pela vida mais ampla do paciente. Então a dor ela vai estar ali, mas o foco do acompanhamento psicoterapêutico não é acabar com aquela dor, né? A minha abordagem é com a pessoa e se ela está passando por dor, é como ela pode fazer com os recursos que eu investiguei que ela tem, que nós trabalhamos ali juntos, com as defesas que ela dispõe, com as experiências que ela já passou, como que eu posso ajudar aquela pessoa a passar por esse processo de um jeito melhor, né? De um jeito mais suave possível para ela e para aquele quadro. Então a dor vai estar lá. Se ela vier como frente, ela vai ser tratada como tal. Se ela vier pelas laterais ou por baixo, dependendo de onde essa dor estiver, eu vou entrando pelos caminhos que forem abertos, né? Então, a dor pode levar o paciente para a terapia, mas ali a gente pode passear por muitos lugares que influenciam naquela dor, que são influenciados por ela, e aí tem uma melhora geral da vida daquela pessoa, né? A capacidade de sentir a dor pode ser muito melhorada com o acompanhamento psicológico. A dor vai sendo diminuída ou não, mas a capacidade de senti-la, sim, isso vai melhorando com o acompanhamento psicológico. Geralmente você trabalha com essa abordagem multiprofissional? Como você falou no início, tem alguns pacientes que são encaminhados pelo médico, pelo fisioterapeuta. Então, geralmente, acaba sendo um segundo contato. Sim. Nem sempre eles procuram você como a primeira abordagem. Nem sempre. Agora que a informação sobre essa integração mente, corpo estão ali presentes, está chegando muito mais essa informação para as pessoas e elas estão tendo mais interesse ou curiosidade ou necessidade, e aí percebendo melhor a necessidade de um acompanhamento para as suas emoções, né? Para como ela pode passar por aquilo. Eu não posso dizer que todos os pacientes que têm dor precisam de acompanhamento psicológico, mas eles vão sentindo, a equipe que estiver atendendo, a família que está ao redor, os amigos mais próximos, as pessoas do trabalho, também vão conseguindo mapear, assim, se tem alguma coisa que está atravessando, se está passando do limite da tolerância daquela pessoa. E aí sempre tem alguém que está já antenado com isso e que pode sugerir. Então isso é o que aparece. Foi o meu marido que falou para eu vir, porque é muito difícil ficar com essa dor, eu me queixo muito. Então, uma hora chega, né? Mas não chega direto. Esses pacientes que vêm encaminhados pelo médico, eles conseguem perceber a importância da terapia no tratamento ou eles vão, assim, de uma certa forma, será mesmo que eu preciso? Até que ponto isso é importante? Certa desconfiança. Tem gente que fala, ele me mandou vir pra cá é porque eu acho que ele acha que eu não tenho mais jeito, né? Não tem mais o que fazer comigo. Não tem o que fazer comigo, me mandaram pra cá. Aí entram as fantasias da pessoa, né? Sobre o que é cuidar de si. Tem muito, ainda hoje, tem-se uma impressão de que terapia para situações de loucura extrema, né? Ainda tem essa ideia, né? A terapia ela é para acompanhar a pessoa em diversas situações da vida dela que causem sofrimento,
né? Então não é para todo mundo e não é para tudo, mas é para tudo aquilo que causar algum sofrimento. A psicoterapia pode ajudar a pessoa a atravessar aquela circunstância. O que eu já ouvi de uma pessoa que sente dor há muito tempo foi que ela fica com a sensação que as pessoas acham que ela está inventando a dor. Ela ouviu de um outro profissional que a dor era coisa da cabeça dela. E daí acho que isso cria um pouco, já falando de tudo aquilo que a gente disse a respeito de ansiedade, um pouco mais de estresse, porque de repente fica com essa sensação de que ninguém acredita em mim, mas a minha dor está aqui. E a dor é real, né? Exatamente. Toda dor é da cabeça, né? É o cérebro que determina o nível de dor e... Sim, ele processa a dor. Então, o complicado da dor é que ela é muito subjetiva. E todas as questões subjetivas, elas nem sempre são tratadas com a atenção que elas merecem. A gente vem de uma ciência ou de uma sociedade que gosta de classificar, e gosta porque foi muito bom, né? Hoje que a gente está podendo bagunçar um pouco isso, mas classificar, definir, desenhar, diagnosticar, colocar uma margem rigorosa, é isso, não é aquilo. Dar nomes. Então, a gente tem uma angústia por nomes, por saber o que é de fato, por poder pegar. Mas hoje a gente está entendendo que nem tudo é tão passível de ser classificado. E uma dor, que a gente fala que é algo tão subjetivo, que está no mesmo núcleo que processa todas as emoções, também não vai ser, né? O que a gente sabe da dor é o que a pessoa que está sentindo conta. Então tem que ser dada maior atenção a essa história. A história dela com a dor é o que está acontecendo, né? Não tem o que se desconfiar disso. E o que você deixaria de informação ou, não sei, se pode dizer como uma dica para uma pessoa que tem a dor crônica, que ela consegue perceber que algumas situações, alguns fatores interferem na sua dor, fica um pouquinho mais fácil. O que você acharia legal de deixar para ela? Não sei, ela tentar perceber, enfim. Primeiro, qualquer sofrimento que essa dor estiver provocando, ele precisa ter uma história, precisa ser contada uma história sobre ele. Então, essa pessoa, ela pode pensar sobre o que está acontecendo com ela, conversar com as pessoas ao redor, procurar uma ajuda psicológica. Dentro da psicoterapia, a gente ajuda a pessoa a entender qual é o sofrimento. Muitas vezes ela sente incômodos, mas não consegue identificar exatamente o que está de verdade causando problemas para ela. Na verdade, olhar de frente, tentar entender, olhar de frente, não sei, enfrentar esse problema, mais ou menos isso. Eu diria assim, que as pessoas às vezes não procuram uma ajuda psicológica porque não conseguem criar uma problemática. E dentro da psicoterapia, a gente cria essa problemática. É como se eu ajudasse a pessoa a entender o quanto aquilo está afetando a vida dela. E às vezes as pessoas acreditam que elas têm que entender isso para depois ir, para poder me relatar o que está afetando a vida dela. Então, não, ela pode, em qualquer incômodo que for sentindo, qualquer sofrimento que ela mesmo não consiga identificar, ela pode procurar um acompanhamento psicológico, uma consulta, né, uma conversa, para construir junto com esse profissional a dimensão do que ela está vivendo. E ali pode ser decidido o que é bom para ela, se é bom um processo terapêutico ou não, alguma outra coisa. Então, numa consulta, a gente pode pensar o que pode ajudar aquela pessoa. Rosane, foi extremamente legal, diferente para a gente, numa discussão bastante fora do nosso eixo, que a gente fala que os nossos núcleos discutem as particularidades, mas esse papo com você, esclarecendo as coisas desse âmbito emocional da psicologia, eu acho que vai ajudar muitas pessoas que têm esse problema, né? Como vai ajudar profissionais também que estão trabalhando em prol dessa pessoa a refletir
um pouco mais sobre essas outras dimensões do ser humano, né? Um olhar mais para além, né, do que está ali manifesto. E mesmo nós temos que começar a aprender a não olhar só a dor. Que às vezes a gente quer, com tanta ênfase, tirar a dor da pessoa, como se fosse possível isso, mas a gente acaba... mas isso vai ajudar a gente a refletir muito sobre esses padrões, esses fatores também na parte emocional, tá? Nós queremos te agradecer imensamente por ter se disponibilizado a vir e será, eu acho que a primeira de outros encontros que acho que nos motiva a pensar mais. Vamos lá, estou à disposição. Adoro falar de gente, do ser humano, dessa máquina complexa. Estou sempre à disposição. Tomara que a gente consiga ajudar com informação, que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida, né? Obrigada.